orgânica. O recomendável para uma pessoa que vê um ser ou escuta vozes é ir primeiro a um centro espírita investigar o que está vendo ou ouvindo. Se for diagnosticado que existe um ou mais espíritos lhe obsediando, depois de realizar o tratamento espiritual de desobsessão, se ainda enxergar ou ouvir, deve procurar um psicoterapeuta para tratar-se. Quando não existem espíritos obsessores, é recomendável uma consulta com um médico neurologista para descartar a existência de transtornos orgânicos. Consultar, primeiramente, um psiquiatra implica na decisão de saber qual será seu rótulo psiquiátrico dali em diante e quais psicotrópicos irá tomar provavelmente pelo resto de sua vida. A não ser que esse profissional acredite que espíritos existem, mas a maioria dos que acreditam, em seu consultório, esquecem disso ou tem medo de ser ridicularizado por seus colegas, ou tem receio do conselho de medicina. Paranoia. Este transtorno pode estar enquadrado dentro de esquizofrenia e é caracterizado por delírios persecutórios ou grandiosos e, ocasionalmente, por alucinações ou religiosidade excessiva, sendo a pessoa frequentemente hostil, agressiva e ocorre uma preocupação, com delírios sistematizados e alucinações auditivas frequentes relacionadas a um único tema, ou dentro dos transtornos da personalidade, em que existe uma suspeita injustificada, suscetibilidade exagerada, ciúmes, inveja, rigidez, autoimportância excessiva e uma tendência a culpar e atribuir intenções maldosas a outros. O tratamento é endereçado à busca das causas desse transtorno na infância e a possível existência de alguma condição médica, como um tumor cerebral, por exemplo, que possa estar provocando esse distúrbio. Mas a psicologia ou psiquiatra, não lidando com a reencarnação e a existência dos espíritos obsessores, podem considerar a hipótese de que essas ideias e crenças podem advir de renos e situações de outras encarnações ou a presença de seres invisíveis influenciando os pensamentos do doente. Tenho visto casos de pessoas com ideias persecutórias encontrarem, numa regressão, em suas encarnações passadas, situações em que estavam, agora, nas quais aconteciam, realmente, perseguições. Por exemplo, se uma pessoa, em alguma encarnação passada, pertence a um movimento político que pretende derrubar um governo e passa a ser perseguido, tem de esconder-se, viver isolado, sempre com temor de ser descoberto, preso ou morto, e isso lhe afeta profundamente. Essa situação permanece em seu inconsciente como se aquilo ainda estivesse acontecendo. E, hoje em dia, na encarnação atual, as ressonâncias daquele fato chegam até a superfície, ao consciente, sob a forma de ideias de perseguição, de medo, de necessidade de esconder-se, ficar em casa, cuidar com os telefonemas, quem bate a porta, etc. Um tratamento dessa vida apenas resulta no diagnóstico evidente, esquizofrenia paranoide. E, se essa pessoa estiver acompanhada de espíritos daquela época que estavam, politicamente, do seu lado ou do lado oposto, ela pode sentir presenças e até escutar vozes, e aí então, o diagnóstico psiquiátrico está confirmado. Isso tem uma possibilidade, dentro do merecimento da pessoa, de ser curado com desobsessão em centro espírita, com florais, homeopatia e regressão. Dificilmente cura com psicotrópicos. Geralmente, quando uma pessoa afirma que está sendo perseguida, ela está mesmo, ou ela está sendo perseguida numa encarnação passada ou está sendo acompanhada por espíritos obsessores. Claro que além dessas duas hipóteses, existe a apenas psicológica, em que ela realmente projeta para o exterior ideias suas de agressividade, em que se sente perseguida, ameaçada por outras pessoas, quando, na verdade, isso é dela mesmo, é uma projeção, mas esses casos são a minoria. Então, o que deve fazer uma pessoa que tem essas ideias paranoicas? Pode consultar com um psicoterapeuta que acredite em reencarnação e em espíritos obsessores, e que trabalhe com regressão,
para investigar a hipótese de estar sintonizado com alguma encarnação passada em que foi realmente perseguido, e realizar uma investigação, gratuita, em um centro espírita, para a possibilidade de haverem espíritos lhe obsediando. O uso dos psicotrópicos, por sua ação não curativa e plena de efeitos colaterais, deve ser deixado para um segundo momento, se for necessário, ou então se o caso for muito agudo, grave, aí é recomendado usar por um tempo estes medicamentos químicos. Mas os chamados antipsicóticos, que irão apenas diminuir a atividade da dopamina, e os ansiolíticos, não poderão, de maneira nenhuma, curar uma pessoa que tenha essas ideias, pois as ideias não estão no cérebro. A homeopatia e a terapia floral têm medicamentos ótimos, capazes de beneficiar esses pensamentos de perseguição. E a terapia de regressão desliga a pessoa da vida onde o fato está acontecendo. O sentimento de rejeição também faz com que muitas pessoas afirmem que os outros não gostam delas, querem lhe fazer mal, etc. Nas sessões de regressão com estas pessoas, muitas vezes, elas encontram na vida intrauterina a explicação, quando a mãe não quer aquela gravidez, quando o pai recomenda a realização de um aborto, etc. Tive um paciente com medo de ser envenenado que referiu que, na sua gestação, a sua mãe estava tomando um chá para abortá-lo. Também já ouvi relatos de pessoas que foram envenenadas em alguma encarnação passada e, hoje, têm este medo, refletido no cuidado com a água em casa, com os copos, etc. São informações que permanecem no inconsciente e que podem ser tratadas com a regressão. Eu acredito no que a pessoa diz. Se fala que está sendo perseguida, que tem a sensação de que vão envenená-la, que quando a olham, parece que estão vendo um mendigo, uma prostituta, etc. Eu acredito no que afirma. Na regressão, quando acessa situações de outras encarnações, isso explica-se. A psiquiatria e a psicologia, infelizmente, não acredita nos pacientes que falam essas coisas e daí vem o rápido diagnóstico, esquizofrenia paranoide. Eu prefiro não rotular, e sim pesquisar. Mas é importante que os psiquiatras e os psicólogos que estejam lendo este livro entendam que não estou, de maneira nenhuma, me colocando contra seu trabalho, minimizando-o, criticando por criticar. Pelo contrário, a minha intenção é de alertá-los para que ampliem o seu campo de pesquisa, que se libertem e que pensem na possibilidade de realmente existir a reencarnação e a ação nefasta de espíritos obsessores. Mas existem, também, as projeções, por exemplo, sexuais, e lembro de uma pessoa que me afirmava que quando alguém a olhava, conseguia ler seu pensamento, e era de que estava pensando que ela era homossexual. Mais tarde, na terapia, me disse que tinha mesmo dúvidas a este respeito. Mas, neste caso, também existiam espíritos obsessores incentivando esse seu conflito e o tratamento de desobsessão num centro espírita e a terapia com auxílio das essências florais teve um bom resultado. Uma pessoa que tem medo das intenções dos outros, pode estar projetando uma raiva sua, uma agressividade, uma aversão sua. Isso deve ser tratado na terapia. Mas deve-se sempre proceder uma investigação do inconsciente para ver se isso não está acontecendo lá em outro século. Uma pessoa que refira ideias paranoicas, isso deve ser investigado amplamente, para saber se de onde vêm estas ideias, do seu consciente, do seu inconsciente ou do entorno, espíritos obsessores. Geralmente, é uma mescla disso tudo, com certas características de personalidade, conflitos da infância, dificuldade de lidar com situações atuais, carências, falta de um bom suporte proporcionado pelo pai ou pela mãe na sua infância, traumas de outras encarnações ainda atuando em seu inconsciente, gerando ideias delirantes, persecutórias, e ação de espíritos lhe obsediando, interferindo em seus pensamentos, entrando por essas brechas. Uma psiquiatria global deve atuar em todas essas áreas e aí a utilização dos medicamentos psicotrópicos poderá, então, ser reduzida no manejo dos pacientes,
reservada apenas para os casos agudos, emergenciais. Delírios. A psiquiatria e a psicologia afirmam que um transtorno delirante é a manifestação de um delírio fixo e inabalável, em que a personalidade permanece intacta ou sofre um comprometimento mínimo. O paciente, frequentemente, é hipersensível e hipervigilante e, sob circunstâncias não estressantes, pode ser considerado como não portador de evidências de doença mental. E uma falsa crença, não compartilhada por outros, firmemente mantida, embora contrariada pela realidade social. Os tipos mais comuns de delírios são: 1. Delírio de infidelidade, falsa crença de que a pessoa amada está sendo infiel. 2. Delírio grandioso, crença de ser possuidor de grandeza, megalomania. 3. Delírio persecutório, paranoide, suspeita excessiva ou irracional e desconfiança de outros, caracterizada por delírios sistematizados de perseguição. 4. Delírio somático, crença de que o corpo ou partes do corpo estão com alguma enfermidade ou distorcidas. Eu penso que, evidentemente, os delírios, muitas vezes, são criações mentais das pessoas com dificuldade para lidarem com seus estresses interiores, negando-os e projetando-os para o exterior, para os outros. Por exemplo, uma pessoa com tendência a trair, a ser volúvel, não podendo admitir isso, irá convencer-se de que seu marido, ou esposa, é volúvel, lhe trai, etc. Uma pessoa com uma tendência homossexual e não podendo admitir isso, irá projetar para fora de si este conflito, acreditando que os outros estão lhe olhando, pensando que é homossexual, que estão falando isso dele. Alguém que se critica muito, sente raiva de si por atos cometidos ou não realizados, que anseia punir-se, etc., pode projetar isto nas outras pessoas, acreditando que os outros querem lhe punir, que não gostam dele, etc. Alguém que gostaria de ser rico, famoso, e não é, não podendo lidar com a realidade, começará a acreditar que é rico, que é famoso, que os outros lhe admiram, etc. Isso tudo existe, mas e se os delírios forem ressonâncias de encarnações passadas dessas pessoas? Ou forem ideias passadas a eles por espíritos obsessores, interessados em lhes prejudicar através de falsas ideações? Tenho vários casos de regressão em que esses supostos delírios são explicados por situações de outras encarnações, como por exemplo. Caso 1. Uma mulher vem à consulta porque tem uma ideia fixa de que seu marido é infiel. Numa sessão de regressão ela viu que, em uma encarnação passada, ele era mesmo infiel, tinha várias mulheres, e então ela percebeu que ainda estava vivendo aquela vida em seu inconsciente, a ponto de, hoje, acreditar firmemente que ele era infiel. Pode-se dizer que ela estava vivendo aquela vida mais do que a atual. Claro que como nossa personalidade é congênita, ou seja, somos hoje em dia uma continuação de nós mesmos das encarnações passadas, e como, geralmente, evoluímos muito lentamente, gradativamente, esse homem sendo, naquela vida, muito mulherengo, é improvável que, atualmente, ainda não seja, nem que seja em seus pensamentos. Então, sua esposa captando seus pensamentos, percebendo, provavelmente, alguns olhares para outras mulheres, mas principalmente por estar, ainda, sintonizada naquela encarnação, como se ainda estivesse lá, tudo para ela é mais grave, mais forte, mais dramático. Caso 2. Uma mulher tem a sensação de que os homens, quando olham para ela, estão vendo-a como uma prostituta e naquele instante ela começa a sentir-se como uma. A sua expressão facial muda, seu olhar, sua maneira de caminhar torna-se insinuante, etc. Na regressão, ela viu que numa encarnação passada foi realmente uma prostituta, ou seja, ela ainda estava sintonizada naquela vida, de maneira que, às vezes estava aqui e às vezes lá. Quando, nesta vida atual, algum homem olhava para ela,
Acontecia uma regressão espontânea e ela voltava a ser aquela prostituta da outra encarnação. Ela estava vivendo duas vidas concomitantemente, estava aqui e lá ao mesmo tempo. Caso 3. Um rapaz vem à consulta com uma queixa de que tem uma sensação de que está sempre sozinho, abandonado, sem ninguém por perto, mesmo que more com sua família, tem amigos e namorada. Na regressão, ele viu-se em uma encarnação passada em que foi abandonado por sua família e viveu sozinho por muito tempo. Ele ainda estava lá, em seu inconsciente, e de lá vinha essa sensação de solidão. Pela nossa técnica, ele foi incentivado a relatar desde a situação em que estava sintonizado, sozinho, abandonado, até seu desencarne, até subir para o astral, até estar bem integrado com os seres de lá. Muitas vezes, já ouvi relatos em regressão de pessoas que estavam em uma situação de solidão, de isolamento, e mesmo após desencarnar ainda permaneceram muito tempo assim, e chegando ao plano astral levaram muito tempo até se integrar, até conversar com os seres de lá, até estarem sentindo-se parte. Caso 4. Uma adolescente afirma, desde sua infância, que seu pai bebe, é mulherengo, traz mulheres para casa, transa com elas na sua frente, na frente da sua mãe, que ele é nojento, etc. Na regressão, ela viu, numa encarnação passada, o seu pai atual como um capataz em uma fazenda de negros escravos, e ela, sua mãe atual e uma irmã como negras, que moravam numa casinha, onde ele ia frequentemente, chegava bêbado, batia nelas, transava com elas, etc. Ao final da sessão, na nossa conversa, ela, muito admirada, me disse, então, Mauro, eu estava vendo meu pai como ele era lá naquela vida e não como ele é hoje. Com esta compreensão, obtida pelo efeito consciencial da regressão e o efeito terapêutico de desligamento daquela vida, ela foi mudando completamente com ele. Ela estava gorda, me falava que nunca ia namorar, pois os homens eram todos nojentos e só queriam se aproveitar das mulheres. Após esta regressão, em algum tempo, ela estava já bem mais magra, namorando e sua relação com seu pai vem melhorando cada vez mais. Neste caso, eu o conheço pessoalmente e posso afirmar que ele evoluiu muitíssimo de lá para cá. Na Praça da Alfândega, aqui em Porto Alegre, vive uma mendiga que possui uma imponência, um modo de caminhar, de sentar, um ar de superioridade que chama a atenção. Algumas vezes, sentei em um banco daquela praça para observar-lhe a impressão que me causou é de que, em alguma encarnação passada, foi uma nobre, tal a sua postura. Sabemos que nossas encarnações são regidas pela necessidade de vivenciarmos situações que nos servirão como aprendizado e oportunidade de crescimento e evolução. Então, frequentemente, uma pessoa que, quando reencarna em uma situação de riqueza e poder, perde-se na vaidade, no orgulho, na futilidade, em alguma encarnação futura reencarna em uma família bem pobre, em uma situação de extrema carência financeira, a fim de aprender sobre estas questões. Acredito que este é o caso daquela mendiga. Mas em seu inconsciente, ela ainda é uma nobre, ou seja, está naquela vida e, se, por acaso, ela fosse consultar com um psiquiatra e dissesse que é uma pessoa nobre, seria, certamente, rotulada de esquizofrênica. Enquanto a psicologia e a psiquiatria não anexarem a reencarnação em seus raciocínios, não entenderão a maioria das ideias fixas, dos delírios e da chamada esquizofrenia. Sugiro aos profissionais de saúde mental que, ao escutarem os relatos de seus pacientes, aventem, por um momento, a hipótese daquilo ser real, mesmo que não entendam o que está sendo relatado. Muitas vezes, após uma pessoa me falar de certas ideias estranhas, certas sensações difíceis de entender, certos medos, etc., e me dizer que não entende aquilo, não sabe por que pensa daquele modo, sente aquelas coisas, eu digo a ela que também não estou entendendo bem aquilo, que pode ser da sua infância atual, mas que mais provavelmente, pela intensidade dos sintomas,
deve ter sua origem em alguma outra encarnação, e que é recomendável investigarmos seu inconsciente para entendermos por que aquelas ideias e sensações, ação consciencial da regressão, e para poder desligar-se das situações onde aquilo tudo tem origem, ação terapêutica. E aí então, entendemos quem afirma que parece que se sente um soldado, um mendigo, um solitário, um religioso, etc., pois lá no seu passado transpessoal está sendo isso. Então, a pessoa entende por que tinha aquelas ideias, aquelas sensações e, desligando-se de lá, passa a viver mais a sua atual encarnação do que outra. Existem pessoas que estão vivendo mais em outra encarnação do que nesta. Alguns estão em uma guerra, outros presos em uma cela, alguns na fogueira, outros velhos na cama, abandonados, e assim por diante. Hoje em dia, ainda estão lá, sentem raiva, medo, tristeza, mas não sabem de onde vem isso. É um campo maravilhoso e enorme de pesquisa, e estamos investigando, estudando, ajudando bastante as pessoas, e colocando nos livros o aprendizado que vamos adquirindo a esse respeito. Não espero que os psicólogos e os psiquiatras, em sua maioria, acreditem, rapidamente, nisso que estou afirmando, mas sei que alguns já estão questionando-se, alguns estão aproximando-se, fazendo nossos cursos. Vários já acreditam na reencarnação, nas ressonâncias de encarnações passadas e na existência real de espíritos obsessores, influenciando os pensamentos das pessoas suscetíveis. O futuro, aos poucos, vai afirmando-se, apesar das resistências, da ironia, da falta de verdadeiro interesse científico de grande parte dos representantes oficiais da arte de curar. Alguns colegas médicos, sem lerem o que escrevo, sem saberem realmente o que penso, me criticam, me rotulam de religioso, de alternativo. Mas tenho a minha consciência tranquila de que, em nenhum momento, venho me colocando contra qualquer tipo de medicina ou terapia. Pelo contrário, venho defendendo o holismo, que é justamente a união de todos nós em prol dos doentes. E a medicina alopática está incluída, evidentemente, dentro do holismo. Costumo dizer isso aos meus colegas terapeutas vibracionais que, afirmando-se holísticos, dizem que são contra a alopatia. Como podem ser contra um tipo de medicina se afirmam-se holísticos? O holismo é o todo. Cada medicina, cada terapia tem seu espaço, seu lugar, a sua hora de ser utilizada. Por isso, o ideal é que todos nós nos esforcemos para aprendermos mais e mais medicinas e terapias para podermos, em cada pessoa, em cada momento, utilizarmos a mais indicada. Ou então, encaminharmos nosso paciente para quem possa ajudá-lo mais do que nós, naquele momento. E importante a humildade para percebermos quando o caso é para nós, para um outro profissional ou para uma associação de medicinas, ou terapias. Os médicos que ficam presos apenas à medicina alopática, do corpo físico, estão autolimitando-se, deixando de aprender outras medicinas e, com isso, deixando de poder atender melhor as pessoas. Isso também aplica-se aos terapeutas alternativos, que trabalham com as medicinas vibracionais, que estudaram e aplicam apenas uma ou duas delas, deixando de saber mais para poder ajudar mais. Eu vejo o futuro como uma integração entre todas as pessoas que dedicam sua vida ao auxílio dos doentes. Em breve, não haverá mais essa separação entre oficial e alternativo e os curadores estudarão várias maneiras de entender e tratar os doentes. A alopatia ocupará um lugar de destaque nas urgências e nas emergências. As medicinas vibracionais ocuparão um lugar de destaque na cura profunda dos doentes, por possibilitarem retificar nosso sistema energético, incluindo aí os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, onde reside a origem das doenças físicas, e as medicinas espirituais ocuparão um lugar de destaque na cura da alma. Depressão é um transtorno que vem, cada vez mais, crescendo no mundo todo devido às condições desumanas, artificiais que estamos vivenciando. A falta de sentido para a vida,
Ou seja, a maioria das pessoas não saberem para o que estão vivendo, o que estão fazendo aqui nesta terra, aliado ao crescimento populacional que faz com que aumente a solidão, a competitividade, a correria do dia a dia, o afastamento do homem da natureza, o incremento de uma mensagem de aproveitamento da vida, de passar o tempo, faz com que o ser humano cada vez mais afaste-se de sua verdadeira essência espiritual e enverede por um caminho equivocado, materialista, imediatista. Mas assiste-se, atualmente, a uma retomada dos valores espirituais, um aumento das concepções de união e respeito entre as pessoas e a noção de reencarnação começa a voltar à memória humana e com ela ao sentido da vida, que é a evolução espiritual, a busca da purificação. A depressão é, classicamente, caracterizada por alguns sintomas que a pessoa depressiva sente quase todos os dias: humor deprimido na maior parte do dia, sensação de vazio, chora muito, o interesse e o prazer estão acentuadamente diminuídos por todas ou quase todas as atividades, há um retraimento de amigos ou família, uma perda da libido, uma perda ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor, uma sensação de fadiga, de inutilidade ou culpa excessiva, ou inapropriada, capacidade diminuída para pensar ou concentrar-se, ou indecisão, pensamentos de morte recorrentes ou ideação suicida, etc. E então devemos nos questionar por que a depressão vem aumentada em frequência e intensidade. Vários fatores estão provocando isso, mas, na minha maneira de ver, o principal é a falta de sentido para a vida, e isso é provocado pela não crença na reencarnação, que leva a uma visão demasiadamente focada nos aspectos terrenos da existência. O sentido da vida é a busca da evolução espiritual e essa meta que vamos almejando com o passar dos séculos faz com que as pessoas que acreditam e vivenciam a reencarnação no seu dia a dia entendam aonde estamos vivendo, que lugar é esse onde estamos. Temos o hábito de chamar esta vida de a vida, quando, na verdade, é mais uma passagem pela crosta terrestre. Nós descemos novamente para cá a fim de encontrarmos as dificuldades que nos farão crescer por revelarem o que ainda temos de imperfeições em nosso espírito. Ou seja, viemos para vencer obstáculos, enfrentar desafios, superar situações desagradáveis. Mas todos temos, dentro de nós, uma lembrança inconsciente de um lugar onde essas barreiras não existem, que é lá em cima, e muitos, então, não sentem uma força suficiente para serem vencedores e tornam-se perdedores. Uma das maneiras de perder é tornar-se um materialista, apegado ao dinheiro, aos bens materiais, ao luxo, à futilidade, e outra maneira de perder é ser deprimido. Muitas vezes, essas duas maneiras estão fusionadas. Então, é importante percebermos onde estamos. Esse lugar, onde estamos passando 80 a 90 anos, está perto do umbral e é um lugar onde revelamos o que temos de pior em nós. O que isso significa? Quando estamos lá em cima, na luz, pela elevada frequência vibratória local, são acionados nossos centros energéticos superiores e revelamos o que temos de superior em nós. Aqui, ao contrário, pela baixa vibração, são acionados os centros energéticos inferiores e revelamos o que temos de inferior. Por que descemos, então? Para sabermos o que temos de imperfeito em nós. Os deprimidos estão revelando que vieram eliminar uma tendência de ficar triste, magoar-se, sentir-se vazio, fraco, coitadinho. E aqui que tem infância, pai, mãe ou falta deles, pobreza, miséria, injustiças sociais, dificuldades afetivas com namorado, namorada, marido, esposa, filhos, problemas com dinheiro, perdas, doenças, velhice, etc. Aqui é o lugar da confusão. E estamos bem no meio dela, espíritos encarnados geralmente sem recordar-se disso, acreditando o que estamos vivendo a vida. Por isso, é importante lembrarmos quem somos e o que estamos fazendo aqui. Se lembrarmos que somos um espírito e que estamos aqui, novamente,
De passagem, isso tem um significado e finalidades. E são: primeiro, buscarmos um crescimento na nossa capacidade de amar. Estamos aqui para aprender a amar a todos. Segundo, ajudarmos as outras pessoas e este local a melhorarem. E o que é amar a todos? É um sentimento que alguns seres de luz aqui encarnados vêm nos ensinando, como Jesus, Gandhi, Chico Xavier, Dalai Lama e outros. O que caracteriza esses seres especiais? Uma capacidade de não sentir raiva, não se magoar, não sentir pena de si mesmo, não cair em tentação, não se acreditar mais que os outros, nem menos, não priorizar os bens materiais, pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Esse é o ensinamento que Deus manda para a Terra através de seus enviados, para nos servirem de exemplo, mas quantos de nós se dispõem a seguir? As pessoas depressivas devem perguntar-se: por que estou assim? E encontrarão a resposta em algo que diz respeito a si mesmo, algo que foi ou importante para elas, pois o depressivo é um autocentrado, que sofre por si, que quer morrer pela sua dor. Isso é fraqueza e egoísmo. O Dr. Bach, criador da terapia floral, dizia que o egoísmo é a doença básica do ser humano. E é verdade, e a depressão, muitas vezes, é um atestado disso. Os mestres passam sua vida pensando nos outros, o deprimido, pensando em si. Os mestres sofrem pela humanidade, o deprimido sofre por si. Para um faltou o pai, para outro faltou mãe, um perdeu a namorada, outro perdeu dinheiro, uma mulher deprime-se porque o marido manda nela, uma pessoa está frustrada porque queria ser uma coisa e é outra, outra não sabe o que quer. Todos autocentrados, rodeando em torno do seu umbigo, sofrendo por si, querendo que tenham pena deles. E quando acreditam que o jogo terminou, quando percebem que o mundo não parou de girar por causa deles, alguns tomam a suprema e absurda decisão, matam seu corpo físico. E vão para o umbral, sofrer muito mais ainda. E o mundo continua a girar. Os que sofrem de depressão devem procurar entender o sentido da vida. E esse é para frente e para cima, encarnação após encarnação, nessas vidas terrenas regidas pela lei do merecimento, que estrutura as infâncias e os acontecimentos cotidianos. Quem merece ter uma infância boa, pais bons, terá, mas quem ainda não pode ter isso, tem de buscar entender porque Deus, que é amor, lhes endereçou a um pai agressivo ou ausente, a uma mãe autoritária ou omissa. Os eventos diários também são determinados pela justiça divina, por isso existem as pessoas que parecem ter sorte, nos negócios, no amor, na vida pessoal, e os que parecem ter azar. É o merecimento, é o aprendizado, é a oportunidade de buscar encontrar, dentro de si, o que tem de mudar, de corrigir, de reformar. Mas o mais fácil é culpar os outros, o mundo, vitimizar-se e deprimir-se. Cada vida terrena é uma colheita do que foi plantado há tempos atrás. Os que abandonaram, são agora abandonados. Os que agrediram, são agredidos. Os que traíram, são traídos. Os que roubaram, são roubados. Os que estupraram, são estuprados. Os que foram ricos, egoístas, insensíveis, agora são pobres, miseráveis, e assim por diante. Por que falo isso com tanta certeza? Porque já realizei regressões em mais de 6.000 pessoas, escutando seus relatos das encarnações passadas. As derradeiras são similares à atual, as anteriores, geralmente o oposto. E assim vamos, num ciclo repetitivo, oscilante entre opostos, com altos e baixos, mas sempre, a cada vida terrena, a grande ilusão de se estar vivendo a vida. E vem a infância, a adolescência, a adultez, a velhice e o fim da vida. E evolução espiritual que é bom? Muito pouco. A depressão é um atestado de fraqueza, é uma capitulação, é uma desistência. E agora, quem virá me salvar? O Prozac. Melhor do que isso é sair do autocentramento, endereçar-se para o bem dos outros, olhar para quem está pior,
Quem teve uma infância ainda mais sofrida, quem tem um cotidiano mais infeliz, quem passa fome, quem não tem casa para morar, sair da dor do seu calo e ver quem não tem fé. Conta uma história que um homem irritou-se numa loja de calçados porque não encontrou um sapato que lhe agradasse. Ao sair para a rua, deparou-se com um homem que andava de muletas porque não tinha um pé. O deprimido sofre porque não encontra um sapato. Procuremos olhar para os lados, vamos nas vilas, nos asilos, nas creches, nas calçadas, sob as pontes e veremos pessoas mais sofredoras, mais carentes, mais necessitadas, realmente dignas de dó. Eu tenho a bênção de passar os dias escutando histórias muito piores do que a minha e isso me faz evitar queixar-me, agradecendo a Deus pelas pequenas misérias, pelos pequenos sofrimentos da minha atual vida terrena. Mas existe uma outra causa da depressão que é ainda mais séria, pois oculta, que é a sintonia com uma situação depressiva de outra encarnação. E aí a solução mais rápida é a regressão, para promover o desligamento de lá. Nunca realizei uma regressão em uma pessoa deprimida que não encontrasse 2 ou 3 encarnações passadas, as quais estava sintonizada, como se ainda estivesse lá, recebendo hoje a tristeza, o desânimo, o vazio existencial do seu passado. Referem-me uma velhice solitária, uma perda afetiva, um abandono. E algumas vezes a sintonia está no pós-desencarne, quando após a saída do corpo físico, pelo peso dos sentimentos negativos ou dos atos, não consegue alcançar a luz e fica num astral intermediário, sozinho, parado, flutuando, quando não me referem a ida para um lugar escuro e mal cheiroso, que chamam de inferno ou umbral, e muitas vezes daí é que vêm as depressões mais graves, em que a pessoa não quer levantar da cama. Sente-se pesada, como que inerte. E quantas vezes encontramos a causa da depressão no caixão em que o corpo foi colocado, morto, e o espírito não saiu, foi junto e lá ficou muito tempo. Eu recomendo regressão nas pessoas deprimidas, associando a psicoterapia reencarnacionista, que trabalha com a finalidade e o aproveitamento de encarnação, o entendimento da infância e dos eventos cotidianos, associando a outras medicinas, e uma investigação espiritual gratuita em centro espírita. Raramente uma pessoa tratada, assim necessitará de antidepressivo químico ou, então, o utilizará apenas por pouco tempo. E para uma pessoa que pensa em suicídio, quero dar um conselho, uma orientação. Os pensamentos e os sentimentos não estão no cérebro, estão em nossa estrutura energética e essa, ao morrer o corpo físico, permanece. Nós somos um ser energético e estamos em um corpo físico para ficarmos visíveis. Ao matar seu corpo físico, a intenção dessa pessoa é parar de pensar, parar de sentir, parar de sofrer. Mas isso não ocorre com o suicídio, pelo contrário, ao sair do corpo morto tudo piora ainda mais, pois, além de tudo que já sentia, que sofria antes, agora está invisível, à mercê dos obsessores, sentindo a dor do tiro, do veneno, da queda, e geralmente vai para um lugar escuro do astral, onde estão espíritos sofredores e os espíritos maus que os dominam, que os torturam. Se estava achando sua vida daqui ruim, daria tudo para voltar para cá. O seu sofrimento estará ampliado enormemente e, quando conseguir acessar o astral, terá de ser tratado por um bom tempo até estar bem. Mas, como mutilou seu corpo astral com suicídio, nas suas próximas encarnações sofrerá de defeitos físicos e mentais compatíveis com o ato que cometeu. Quem se deu um tiro na cabeça poderá reencarnar oligofrênico, por exemplo. Quem tomou veneno, poderá voltar com sérios problemas na boca, na garganta, no aparelho digestivo. Quem se jogou de uma altura, apresentará sérios defeitos físicos, poderá vir, ou ficar, aleijado. Então, meus irmãos que estão deprimidos, nem pensem em cometer esse desatino. A morte não existe. Portanto, matar seu corpo físico não implicará em parar de pensar, de sentir, de sofrer. Pelo contrário, agravará ainda mais seu quadro.
Um dos desserviços da medicina científica é afirmar que os pensamentos estão no cérebro, com isso estimulam o suicídio. Podem tomar antidepressivos químicos, se quiserem, mas procurem os médicos homeopatas, os terapeutas florais, os centros espíritas, ampliem seu leque de opções, procurem entender melhor o que é a reencarnação, o que é esse lugar onde estamos, por que estamos aqui, como aproveitar essa passagem. Não desistam, não busquem nessa fuga alucinada a solução de algo que não será, dessa maneira, alcançado. Não sejam fracos, não tenham pena de si mesmos, lembre-se de que somos todos filhos de Deus, que temos amigos espirituais invisíveis ao nosso lado, prontos para nos ajudar, pedindo apenas que nos recordemos deles, que entremos em sintonia, que nos coloquemos à disposição para receber sua orientação. E não esqueçam, também, que não adianta ir embora, pois voltarão novamente. Aliás, o final do ciclo reencarnatório ocorre quando amamos estar aqui, quando somos muito felizes nesse lugar, à disposição dos irmãos necessitados, vivendo para os outros. Os pensamentos e as tentativas de suicídio são um atestado do egocentrismo sofredor. Ninguém pensa em morrer pelo sofrimento de outra pessoa, e sim por seu próprio sofrimento. O autocentramento é um atestado de uma ainda inferioridade espiritual e o suicida pensa nele. Não lhe importa, realmente, o sofrimento que irá causar aos seus pais, aos seus amigos, aos seus filhos, está imerso dentro de si, sofrendo por si mesmo. O nome disso é egoísmo. E um doente, sem dúvida, mas a sua principal cura será do seu egoísmo. A falta de sentido que a não crença na reencarnação ocasiona, aumenta ainda mais essas ideias que suicidas, pois a vida sem a recordação de que somos um espírito encarnado, numa viagem de ida e volta há milhares de anos, na busca da evolução espiritual, passando aqui pelo astral inferior, realmente torna-se sem sentido. O sentido da vida é para frente e para cima, encarnação após encarnação, na busca da libertação de si mesmo, do egoísmo que caracteriza a raça humana. E isso só pode ser realizado pela ampliação da capacidade de amar a si, aos outros e a toda a humanidade, o que exige um esquecer-se de si e endereçar-se para os outros, colocar-se a serviço dos outros. Quem pensa em suicídio não tem tempo para ajudar ninguém, para servir aos outros, está muito preocupado com seus problemas, suas frustrações, seus dissabores, suas perdas, e isso, então, é o que deve curar em si. Meus irmãos deprimidos, libertem-se de si, dos seus pensamentos negativos, dos seus sentimentos autocentrados. Se o motivo do pensamento suicida é uma perda afetiva, lembre-se que esse é um lugar de passagem e que, então, nada é permanente, ninguém é de ninguém. Olhem para o lado, vejam quantas pessoas estão sofrendo até mais, precisando de cuidado. Quem sabe ao invés de se matar, pode decidir ajudar pessoas, cuidar de crianças, de velhinhos. Não é uma decisão mais inteligente, mais saudável. Se o motivo é financeiro, lembre-se que somos um espírito e estamos aqui para evoluirmos espiritualmente, e seres de luz que por aqui andaram, como Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, Chico Xavier e outros, nos deram um exemplo de simplicidade, de despojamento, de pouca atenção aos bens materiais, dando a eles o seu devido lugar. Se o motivo é a falta de sentido da vida, a tristeza, o tédio, a solução é trabalhar na caridade. Tenho sugerido às pessoas que me dizem que ficam em casa, aborrecendo-se, melancólicos, deprimidos, que entrem em alguma obra assistencial, trabalhem ajudando os necessitados o máximo de tempo possível. É bem melhor passar várias horas ajudando quem precisa do que ficar em casa morrendo, não é verdade? Então, vamos aproveitar esta encarnação, vamos trabalhar, vamos ajudar esse mundo a melhorar. Tem muita coisa para ser feita. Ficar autocentrado, sofrendo por si, pensando em morrer, é um tempo perdido, é um egocentrismo que causa dó em quem convive com alguém assim.
Os nossos irmãos do mundo espiritual precisam que nós trabalhemos lado a lado com eles, nessa tarefa de fazer da Terra um lugar bom para se viver. Muitos encarnados estão, equivocadamente, piorando esse lugar. Então, os mais sensíveis, os que não gostam daqui, os que não aguentam e pensam, então, em ir embora, têm o dever de colaborar na melhoria da vida aqui. Para atrapalhar o plano de Deus para a humanidade tem muita gente, mas para colaborar, quantos se colocam à disposição? Nas pessoas com ideias ou tentativas suicidas, todo cuidado é pouco. Então, frequentemente, será imprescindível a avaliação de um psiquiatra para a possibilidade do uso de psicotrópicos, principalmente os antipsicóticos, os antidepressivos e os ansiolíticos. Nessa hora, vale tudo. Mas, se o caso não for tão urgente, tão assustador, o uso desses medicamentos químicos poderá ser retardado um pouco, com cuidado, com atenção, enquanto se utilizam os medicamentos homeopáticos e as essências florais, os procedimentos energéticos não medicamentosos e, obrigatoriamente, o tratamento espiritual. Dificilmente uma pessoa que pensa e fala em suicídio não está obsediada por espíritos que estão lhe incutindo essas ideias. E então, muitas vezes, um tratamento de desobsessão pode ter uma ação benéfica mais rápida do que os psicotrópicos, além de mais curativa. Recentemente tratei a filha de uma amiga que afirmava estar vendo seres de capa preta, comandados por um mais velho, de barba, com uma bengala. Ela dizia que eles falavam com ela, ofendendo-a, ridicularizando-a, dizendo que ia matá-la, que era para ela matar-se. E ela, realmente, tentou o suicídio por 3 vezes, através de enforcamento. Levada a um psiquiatra, o diagnóstico óbvio foi o de esquizofrenia, chegando a ser internada. Veio a mim tomando Aldol associado com Akhenaton para os terríveis efeitos colaterais extrapiramidais. Mantive, como sempre faço, esses psicotrópicos, pois eles ajudam a pessoa a tornar-se menos suscetível à ação dos obsessores, mas falei a ela que acreditava que, realmente, estava vendo e ouvindo esses seres, ou seja, eles eram reais, espíritos inferiores que, por algum motivo, estavam lhe perturbando e que, então, ela não era louca, e sim tinha uma capacidade de ver seres do mundo espiritual. Entramos com essências florais e encaminhei para uma consulta em centro espírita, onde foi verificado que esses seres existiam, sendo que um deles estava agarrado ao seu pescoço, dizendo para ela enforcar-se. Com o tratamento desobsessivo, ela foi melhorando a ponto de não mais vê-los nem escutá-los e a medicação psiquiátrica pôde ser retirada, gradativamente. Hoje em dia, ela está desenvolvendo sua mediunidade num centro espírita. Se não tivesse feito o tratamento desobsessivo seria mais um caso incurável e passaria, provavelmente, toda a sua vida tomando psicotrópicos, sendo internada, ou cometeria o suicídio. Como ela, milhões de pessoas do mundo todo são rotuladas de esquizofrênicas sem serem. Por isso, em toda pessoa que tenha pensamentos ou atitudes suicidas, é obrigatória uma consulta em centro espírita para ser investigada sua parte espiritual. A psicoterapia é, também, obrigatória para analisar-se a sua personalidade, suas carências, seus conflitos, e aí as essências florais têm uma boa ação, ajudando a melhorar, mais rapidamente, o que deve ser melhorado. A utilização dos psicotrópicos, como falei anteriormente, deve restringir-se aos casos urgentes, mais dramáticos, em que compense submeter-se a pessoa aos efeitos colaterais. Mas a utilização apenas desses medicamentos químicos em suicidas sem uma consulta espiritual, sem investigar se não existem espíritos influenciando mentalmente nessas ideias, é uma propensão a cronificar-se o caso. Os psicólogos e os psiquiatras precisam abrir-se para isso, para que possam atender melhor seus pacientes, e os familiares desses doentes devem, também, estar abertos, para não permanecerem apenas num tratamento químico,
desconsiderando toda uma evolução da medicina e das terapias, que vem ocorrendo no mundo todo, e a qual, infelizmente, um certo número dos representantes do meio oficial no Brasil vem resistindo, ignorando, ironizando ou até combatendo. Homeopatia. A homeopatia é uma medicina criada pelo Dr. Samuel Hahnemann no início do século XIX. Ela possui 4 regras fundamentais. A experimentação no homem são das substâncias a serem usadas como remédios, a seleção e a administração dos remédios experimentados de acordo com a lei da similitude, o remédio único e a dose mínima. No seu livro magistral, O Órgão da Arte de Curar, Hahnemann diz: a única e elevada missão do médico é a de restabelecer a saúde nos enfermos, que é o que se chama curar. Então, isso implica em curar, realmente curar, e não apenas paliar. Enquanto a medicina alopática busca fazer o diagnóstico das alterações das estruturas tissulares, das alterações fisiológicas dos sistemas orgânicos ou trata de encontrar a variedade microbiana que acompanha a enfermidade, buscando, portanto, fatos físicos, tangíveis, que interpreta como causas da enfermidade, sendo, então, uma ciência do diagnóstico físico. A homeopatia busca o dinamismo mórbido que precedeu, produziu e acompanhou a enfermidade, seu domínio e a dinâmica vital do indivíduo, não o mecanismo ou a patologia anatômica ou o germe. O diagnóstico homeopático é a perturbação dinâmica do indivíduo inteiro, como uma unidade que reage unitariamente. Mas é uma medicina muito difícil de utilizar, pois encontrar o medicamento único do paciente, similimum, na teoria parece fácil, mas na prática do consultório, no dia a dia, isso revela-se extremamente difícil, sendo que, muitas vezes, o médico homeopata não o encontra. Claro que, quando receita, o homeopata acredita que aquele seja o similimum do seu paciente, mas é a ação que este produzirá, o benefício que trará, ou não, que revelará se o médico estava certo ou não. Por isso, muitos homeopatas optam pela homeopatia pluralista ou orgânica, em que receitam vários medicamentos homeopáticos para seus pacientes, mais preocupados com os sintomas físicos ou o nome da doença do que com o paciente em si, sua personalidade, seus pensamentos, seus sentimentos, suas idiosincrasias. Eu optei por utilizar, preferencialmente, a terapia floral porque pratico a psicoterapia reencarnacionista e preciso conversar com a pessoa a respeito da reencarnação, da lei do retorno, da personalidade congênita, ajudá-la a fazer uma releitura de sua infância de acordo com os princípios reencarnacionistas, falarmos sobre a finalidade de estarmos aqui na Terra que é a busca da purificação e o aproveitamento dessa encarnação. Então, as essências florais, pela facilidade de utilizá-las, pois são específicas para características de personalidade, para pensamentos e sentimentos, e pela profundidade de sua ação, preenchem minhas necessidades com as pessoas. Mas no caso das doenças mentais, pela exuberância dos sintomas, vale a pena tentar encontrar o similimum da pessoa, pois este pode ter uma ação bem rápida e surpreendente. Vou enumerar alguns dos sintomas encontrados nesses doentes dos pensamentos, dos sentimentos e do espírito, e alguns dos medicamentos homeopáticos que podem curá-los. Não vou colocar todos os medicamentos que cobrem esses sintomas porque ficaria muito extenso e também não pretendo que esse capítulo seja um manual de tratamento homeopático para doença mental, e sim que sirva como um estímulo aos médicos alopatas e os psiquiatras para que procurem estudar a homeopatia e utilizá-la em seus pacientes. E os familiares dos pacientes portadores de doença mental irão, certamente, identificar alguns desses sintomas, podem, então, procurar um médico homeopata para que esse, um especialista no assunto, ministre o medicamento indicado. Caminha tateando, como se estivesse no escuro, Crocus, Ioseamus, Opium, Plumbum. Abraços amigos, demasiadamente, Agaricus, Platina. Absorto, sumido em seus pensamentos, Ileborus, Miserão,
Nux Muxata, Supur. Faz carinho no esposo e nos filhos e logo os rechaça, Anacardium. Aversão a receber carinho, C. Na. Propensão a carícias, Cannabis indica. Quer deitar diretamente sobre o piso, Campora. Atitudes estranhas, Arsenicum, Mercurius, Palladium, Plumbum. Atitudes grosseiras, de má educação, Ioceamus. Admiração excessiva, Cicuta. Necessita enfeitar-se, demasiadamente, Lilium tigrinum. Adulador, Lycopodium, Nux vomica, Petroleum, Platina, Pulsatila, Silicea, Staphyagria, Supur. Adúltero, Calcária carbônica, Cantaris, Causticum, Lachesis, Posphrus, Platina, Pulsatila, Staphyagria, Veratrum album. Afetação em gestos e atos, Ioceamus, Stramonium, Veratrum album. Afetação em palavras, Lycopodium, Platina, Veratrum album. Alegre, demasiadamente, Cannabis indica, Cannabis saliva, Coffea, Crocus, Ioceamus, Lachesis, Natrum carbonicum. Com aversão ao trabalho, Spongia, dançando, rindo, cantando, Belladonna, Ioceamus, Natrum muriaticum, Platina, Stramonium, Tabacum. Quer, com seu comportamento, provocar o riso dos outros, Ioceamus, Stramonium. Altivo, orgulhoso, arrogante, Lycopodium, Platina, Supur, Veratrum album. Arrogância religiosa, Platina, quer vestir suas melhores roupas, Conium. Faz ameaças, Agaricus, Epar Supur, Stramonium, Tarentula, Tuberculinum, Valeriana, ameaça a destruir, Tarentula, ameaça a matar, Epar Supur, Tarentula. Revolucionário, Mercurius. Ansiedade, Arsenicum album, Aurum, Belladonna, Brionia, Calcária carbônica, Lodum, Posphrus, Psorinum, Philstoxiodendrum, Supur, Veratrum album, impulsionando-a de um lugar a outro, Arsenicum album, Aurum, Brionia, Lodum, Mercurius, ansiedade hipocondríaca, Arsenicum album, Natrum muriaticum, Posphrus, como se fosse perseguido, Ioceamus, Calibromatum, ansiedade por sua salvação, Arsenicum album, Lachesis, Lilium tigrinum, Staphyagria, Veratrum album, com escrúpulos religiosos excessivos, Ignatia amara, Lycopodium, Posporicum acidum, Staphyagria, Supur, por sua salvação do inferno, Platina. Quer arrancar os cabelos das pessoas, Arsenicum album, Belladonna, Cuprum, Lachesis, Lilium tigrinum, Medorinum, Mesereum, Tarentula, Tuberculinum. Desejo de arrancar o nariz de alguém, Mercurius. Joga coisas, Arsenicum album, Campora, Chamomila, Sina, Staphyagria, Stramonium, Tarentula, Tuberculinum. Atormenta todos com seus males, Psorinum, Zincum. Uiva, Aconitum, Arsenicum album, Aurum, Campora, Posphrus, Stramonium, Veratrum album, toda noite, Veratrum viridis. Avareza com sua família, generosidade com os estranhos, Ioceamus, Natrum muriaticum, Nux vomica. Aversão aos próprios filhos, Lycopodium, Platina, Veratrum album. Aversão religiosa ao sexo oposto, Lycopodium, Pulsatila, Supur. Dança, em crises delirantes, Agaricus, Carcinosinum, Corculus, Crocus, Ioceamus, Mercurius, Stramonium, Tarentula. Dança de forma selvagem, Belladonna, Campora, Tarentula. Fala de batalhas, de guerras, Belladonna, Ioceamus. Benevolência, excessiva, Belladonna, Coffea, Ignatia amara, Nux vomica, Opium. Beija a todos, Capsicum, Crocus, Ioceamus, Posphrus, Platina, Stramonium,
inclusive objetos, veratrum abum, beija as mãos dos amigos, agaricus, anacardium. Blasfema, calcária carbônica, cantaris, natrum carbonicum, natum muriaticum, nitriacidum, spigelia, stapsagria, blasfema insulta, anacardium.